Bom dia, amores! Bom, na nossa aula de hoje nós vamos fazer a correção do exercício de revisão, certo? Então, se após esse exercício alguém ficar com alguma dúvida, vamos lá para o WhatsApp para tirar. A nossa prova já é amanhã, então é importante que vocês não saiam dessa aula com dúvidas. Então, vamos lá. A primeira questão. Com relação às características abaixo, diga a qual animal elas se referem. Bom, a primeira alternativa é: possui o corpo cheio de poros. A segunda, se alimentam por filtração. E a terceira, se reproduzem de forma assexuada ou sexuada. O animal citado é os poríferos, gente. Então, quem é que tem o corpo cheio de poros? São os poríferos, por isso que eles são conhecidos como as esponjas do mar. Lembram lá do Bob Esponja que é cheio de furinho? Pronto. Eles se alimentam por filtração, a água ela vai entrar pelos poros desses animais, vai ocorrer a filtração, eles vão selecionar algumas partículas que estão ali, os nutrientes necessários para eles, e essa água que foi filtrada vai ser expelida por eles. E os poríferos, eles se reproduzem tanto de forma sexuada quanto assexuada. Vamos lá. Desenhe o esquema de reprodução assexuada dos poríferos. Então, como eu não posso desenhar, mas como eu sou um artista de mão cheia, porém, quarentena não me deixa ter inspiração para desenhar, eu peguei uma imagem do Google. Então, vamos lá. Tem aí um porífero aqui perto de mim. Esse aqui, um porífero adulto. Do nada, né, ele começa a criar um brotinho no corpo dele. Esse broto, ele vai se desprender desse porífero adulto e vai cair ali em algum substrato, em alguma superfície. Lá ele vai se fixar e ali ele vai se desenvolver, ele vai se alimentar, ele vai crescer até o dia que ele vai morrer, ok? Então esse é um tipo de reprodução assexuada dos poríferos. 3. Cite as principais características dos quinidários. Então, bom, os quinidários eles podem ter tanto a reprodução sexuada ou assexuada. A reprodução assexuada dos quinidários é praticamente igual à reprodução assexuada dos poríferos. A reprodução sexuada que é mais diferentezinha. Nós vamos ver mais tarde. Vivem em colônias. A gente tem o costume de quando vê uma água viva, a gente acha que é um indivíduo só. Mas ali estão vivendo vários indivíduos. Então, eles vivem em colônias. Possuem substâncias urticantes. Essas substâncias, né, que causam essas queimaduras. Tanto na gente, quando a gente está lá numa praia e dá de cara com água viva, quanto nas presas dela. Essas substâncias elas servem para a captura do alimento. Então, as águas vivas elas soltam essas substâncias pelos tentáculos delas e ali vão imobilizar, né, a presa vai morrer de choque ou dessas substâncias que contêm, às vezes, são tóxicas e ali elas conseguem se alimentar. E elas podem ser sésseis ou livres, ou seja, alguns animais desse grupo, né, dos quinidários, eles podem viver fixos, né, no substrato, como por exemplo, algumas espécies de hidras, ou elas podem ser livres, como as águas-vivas, as caravelas, e elas são representadas pelas medusas, as hidras e as anêmonas do mar. Vamos lá para a quarta questão. Sobre a reprodução dos quinidários, é correto afirmar que, letra A, os quinidários só se reproduzem de forma sexuada? Não. Eles se reproduzem de forma sexuada e assexuada. Eles têm os dois tipos de reprodução. Então, a alternativa correta é a letra C, certo? Os quinidários se reproduzem tanto de forma assexuada quanto de forma sexuada. 5.
Cite as principais características de todos os plateumintos. Bom, os plateumintos, eles têm a principal característica de possuir o corpo achatado. É só a gente lembrar das planárias e das tênias. Então, todos esses plateumintos, eles vão ter o corpo achatado, tá? Podem ser parasitas e podem causar doenças, tanto nos seres humanos quanto em outros animais. Porém, existem plateumintos, como as planárias, que elas não causam doenças em ninguém. Elas têm a vidinha dela lá sem fazer mal a ninguém. Só quer viver, reproduzir e completar o ciclo de vida delas. E podem ter vida livre, que é o caso das planárias, né? Existem os parasitas, que são as tênias, elas precisam estar dentro do corpo de outro ser vivo para se alimentar e se reproduzir. E existem os plateumintos de vida livre, que são as planárias, que elas não precisam aí tá parasitando nada, elas obtêm o alimento delas, elas concluem o ciclo reprodutivo delas sem precisar parasitar e causar doenças a ninguém. C. Desenhe o ciclo reprodutivo das planárias. Como eu já falei, né, eu sou muito artista, mas não quis desenhar agora. Bom, as planárias, elas têm dois tipos de reprodução. A primeira delas é a sexuada e a segunda é a assexuada. Nessa imagem aqui que está perto de mim, é o tipo de reprodução assexuada, que acontece por fissão, ou seja, a divisão. É quando uma planária ela se parte no meio e aí ela se regenera e se transforma em duas. Então, esse é o tipo de reprodução assexuada das planárias. Lá no outro, é o tipo de reprodução sexuada, onde um indivíduo, do sexo masculino, macho, e o outro indivíduo fêmea, eles vão ficar ali naquela posiçãozinha onde vai ocorrer a troca de gametas. Quando esses gametas se encontram, vai ocorrer a fecundação. A partir dessa fecundação, a planária ela vai depositar ali os ovinhos, geralmente em locais bem úmidos, perto de plantas. E aí, esses mini planárias, elas vão se desenvolvendo até que um dia aqueles ovinhos, eles eclodem e as planáriazinhas babies vão começar a viver ali a vida livre delas, tá? Então, lembrando, sempre dois tipos, assexuada e sexuada. Sétima questão. Sobre as tênias, é correto afirmar que esses animais precisam de um parceiro para se reproduzir? Não, essa alternativa é falsa. Por quê? Porque as tênias, elas são hermafroditas, ou seja, elas têm tanto o sexo, o aparelho reprodutor feminino, quanto o masculino. Então, ocorre a autofecundação. Elas não precisam de outro parceiro, por isso que elas são conhecidas como solitárias. Letra B, que é a alternativa correta. Esses animais são hermafroditas, ou seja, possuem os dois sexos e não precisam de um parceiro para se reproduzirem, tá? Lembrando, eu tenho lá a tênia, né, que é aquele verme gigante, e ela é toda cheia de segmentos. Cada segmento desse é conhecido como proglote. E em cada proglote eu tenho o aparelho reprodutor feminino e o aparelho reprodutor masculino. Então, ali em uma única proglote, ela pode ser que ocorra ali uma reprodução, pode ser que ocorra a formação de novos indivíduos a partir de uma única proglote. Lembrando que a tênia, ela tem várias proglotes. Então, por isso que é tão perigosa, né? Aí, a oitava questão. Observe a imagem abaixo e respondam a qual nemateuminto ela se refere. Nessa imagem aí, vocês estão vendo Ascaris lumbricoides, que é o verme que vai causar a doença chamada de ascaridíase.
E é isso, gente. Nossa revisão foi essa. Quem tiver com dúvida agora, vai lá pro WhatsApp e diz: professora, não entendi essa questão. Professora, estou com dúvida. Professora, o que é que as planárias comem? Professora, quanto tempo de vida uma penha tem? Qualquer coisa, tá, gente? Então, qualquer dúvida, vamos lá pro WhatsApp agora. Beijos!